paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Tomem assento, queridos irmãos. Que bom que você veio na casa de Deus para cultuar o nosso Deus, que é merecedor de todo louvor, de toda honra e toda glória. E você veio aqui como servo e serva de Deus, como filhos de Deus, para cultuar ao Senhor. E eu entendo que estes momentos que nós estamos no templo, nós precisamos, com toda a força da nossa alma, do nosso coração, de uma forma bem voluntária e espontânea, abrir bem a boca e o coração e adorar, servir, prestar um culto a Deus, nestes minutos que não são muitos, das 7 às 9, 9h30, apenas 2 horas e meia, para estarmos aqui diante de Deus, na presença de Deus, conectado com o céu, voltado ao nosso Deus, para sairmos do culto alegres, renovados, tocados por Deus. Porque nós precisamos, meus irmãos, como nunca, da bênção de Deus, do toque divino de Cristo na nossa vida. Precisamos sentir o mover de Deus, porque este mover, ele traz um revestimento, ele fortalece o coração do crente, ele deixa o cristão mais vivo, mais aceso. Então nós precisamos lutar para que no culto, claro que não só no culto, em casa ou em qualquer lugar, lutar para sentir este poder sobrenatural. Mas na igreja é um lugar mais propício, mais especial, mais específico para que, com estes hinos, com os louvores, com a adoração, com a palavra, sermos tocados por Deus, sentir a sua presença e sair do culto bem mais animados, bem mais fortalecidos do que quando aqui entramos para dobrar o nosso joelho e conversar com Deus, nos humilhando perante a sua face, para alcançar de Deus a bênção, os benefícios que o Senhor tem espiritual para a nossa vida e também material, provendo todas as coisas. Lucas já leu aqui o texto onde fala da contribuição, e já reforçando, nós estamos no fechamento, e os irmãos que ainda não trouxeram seus dízimos, sua missão, aproveita correr na secretaria com bastante alegria, como que se fosse para Deus, conforme diz a Bíblia, porque o dia 10 nós temos alguns compromissos, e esses compromissos nós precisamos de dinheiro para sanar, para resolver. Mas tudo isso faz parte de um contexto bíblico, onde Deus manda trazer o dízimo à casa do Senhor. Tem que ser trazido à casa do tesouro. O dízimo não pode ter outra finalidade. Ele não pode ser desviado para outras coisas. Ele tem que ser trazido à casa de Deus. Alguém diz assim, às vezes meio revoltado: eu não vou dar mais meu dízimo por causa disso e daquilo, eu vou fazer outra coisa com o meu dízimo. Aí ele já não é mais dízimo. O dízimo é quando ele é trazido e que ele entra na casa do Senhor, então ele se torna dízimo, é bíblico. Quando se desvia para uma outra finalidade, aí ele não é dízimo, aí ele é um dinheiro que está dando para alguém, aí ele faz parte de alguma coisa tua que você está administrando, é o teu dinheiro, é a tua oferta. Isso também é bom, porque nós devemos repartir o nosso pão, mas nós não podemos esquecer que dízimo é dízimo, que dízimo é de Deus, o dízimo é sagrado, o dízimo pertence a Deus, é bíblico, e nós não podemos fugir. Então traz com alegria o teu dízimo à casa do Senhor, e Deus vai te abençoar, porque está escrito na sua palavra
que não falha, que não cai por terra. Deus, Ele compromete, diante da nossa obediência, a nos abençoar, a repreender o devorador, que devora finanças, devora coisas financeiras, que lança enfermidade maligna, seta diabólica, e faz você gastar lá na farmácia, aí com outras coisas, e se perde muito mais. Mas quando se é fiel no dízimo, traz a casa de Deus com alegria, Deus, Ele é o supridor de toda necessidade. Alguém diz assim: pastor, mas eu dizimei da mesma forma o devorador. Se Deus permitiu para te provar, mas Deus vai te recompensar, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de recompensa. Ele recompensa, a Bíblia fala que Ele é o provedor, Ele provê todas as coisas. Deus é poderoso para dar abundantemente aos seus filhos, para enriquecê-los, trazendo conforto, e que vocês vivam de uma forma confortável, com a família, de forma abençoada pela mão de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês creem nisso? Eu creio, porque é bíblico. E eu sou dizimista há mais de 30 anos, e eu trago com alegria. Quando eu levo o meu dízimo, eu levo com alegria, porque é a Bíblia que pede, é a Bíblia que fala. Então nós levamos com alegria, e eu luto, porque dízimo é dízimo. E eu ensinei meus filhos desde criança, eles aprenderam a dizimar e ofertar na casa de Deus com alegria. E Deus tem abençoado a minha vida, a minha família, a todos nós. Deus tem feito milagres materiais, financeiros. O meu sogro sempre diz assim: você é um homem abençoado. Desde que eu te conheci quando jovem, eu vejo a prosperidade, eu vejo a bênção de Deus na sua vida. Eu disse: sogro, quando nós conhecemos Jesus, nós aprendemos a dizimar com alegria, aprendemos a repartir o pão que antes a gente não fazia, aprendemos a trazer a casa de Deus com toda a alegria do nosso coração. Recebi o salário na empresa, o primeiro dinheiro era de Deus, era do Senhor, era aquilo que a Bíblia pede. Da empresa tomava banho e às vezes não ia nem para casa, ia direto para o culto à noite. Mas o dízimo já estava lá, a primeira coisa que fazia. E eu vi Deus fazer muitas maravilhas, muitos milagres. Se fosse contar aqui, eu passaria aqui mais de 1 hora contando coisas extraordinárias que Deus fez na minha vida, tanto material como espiritual. Está aí a Eliane, o Joabe, a família que acompanha. O que é isso? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procurei ser fiel, cumprir a Bíblia. O devorador tem sido repreendido, e se alguma vez o inimigo lançou a mão para destruir, o Senhor repreendeu. Ele repreendeu, e ali na frente ele prosperou. Eu me lembro um ano que o devorador lançou a mão, e eu passei uma luta, tive algumas perdas, e eu fiquei muito triste. E um culto estava pregando um moço de origem indígena, e Deus tomou ele no idioma indígena, em línguas estranhas, falou uns 3 minutos. E aí ele começou a profetizar, dizendo assim: pastor, Deus está mandando dizer para o senhor que aquilo que o inimigo tirou do senhor, Deus vai lhe dar este ano quadruplicadamente. Olha, mas aquele ano, no finalzinho do ano, apareceu um negocinho assim bobo, que me deu 60 mil reais de lucro. Negocinho bobo, sem fazer força. Alguém me procurou, fez uma proposta, e aquilo foi tão bom. E aí eu louvei a Deus, e eu comentei com a Eliane: cumpriu-se a profecia daquele índio. Eu perdi 8 mil, de uma forma que a gente percebeu que o inimigo lançou a mão. E eu fiquei muito triste. E aí Jesus usou aquele índio. E aquele ano não foi só 8 que o Senhor me deu. O Senhor me deu 60. 60 mil de brincadeira em um negócio, sem eu procurar, sem fazer força. Então, irmãos, é isso que Deus faz. Quando o crente é fiel, o Senhor suprirá toda necessidade. Porque a sua palavra não falha.
Ele é fiel e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Antes de lermos a palavra, eu gostaria de apresentar para a comunhão da igreja, irmão Leandro e Sabrina. Onde estão os irmãos? Fica de pé aí, meus irmãos. Aí estão os irmãos, Deus abençoe. A igreja quer receber eles na comunhão? Amém. Está aí, irmão Leandro, irmã Sabrina, a manifestação da igreja. Eu conheci esses irmãos, o irmão Lucas me apresentou eles no mercado. Eles estavam assim parados, e aí conversamos bastante. Eles atenderam o nosso conselho e voltaram. E agora estão pedindo a comunhão da igreja. Deus abençoe os nossos queridos irmãos que nesta noite vão participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra conhecida da igreja, Efésios capítulo 6, e os versículos de número 10 em diante. Efésios 6 e 10. Ouvimos aqui tantos pedidos de oração, e visitando os irmãos ali no hospital, vendo as necessidades, eu pude entender que nós, a igreja, nós precisamos orar mais, buscar mais a presença de Deus, porque muitas são as necessidades que nos rodeia. Hoje se fala muito de crise financeira devido ao sistema político do Brasil, e nós entendemos que realmente toda essa tribulação está pelo Brasil afora. Mas nós vemos também no meio da igreja tantos problemas, tantas necessidades, enfermidades, ataques do maligno. E nós precisamos nos revestir de Deus cada dia mais. Ao ler esse texto, você vai entender o que Paulo está dizendo. Capítulo 6 de Efésios, versículos 10 em diante, onde fala das armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E no versículo 19 Paulo disse: por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Meus queridos irmãos, o texto fala, Paulo está dizendo
que nós devemos nos armar com as armaduras de Deus. Porque há poderes invisíveis que nós não vemos. Lutar contra uma força visível, você monta as suas estratégias e você sabe onde está o inimigo. Não é verdade? Agora, lutar contra estes inimigos espirituais que os nossos olhos não vê, apesar de termos a capacidade de ter o sentimento, de ter a percepção que nós estamos sendo muitas vezes bombardeados por forças ocultas que os nossos olhos não vê. Claro que o crente, ele ora, Deus avisa, Deus revela, Deus mostra, Deus dá sonho, Deus dá visão. Você tem o sentimento espiritual, a percepção de que você está sendo atacado, embaraçado por tranqueiras, barreiras, dificuldades. E nós precisamos lutar. Só que as estratégias para combater estas forças que guerreiam contra nós, contra as almas, contra as vidas, contra as nossas famílias, contra a igreja, é um poder espiritual que está acima da nossa cabeça, nesse espaço sideral que nós não podemos ver. Nós temos o exemplo de Daniel, quando ele aplicou o coração a buscar, ele clamou, ele intercedeu, ele confessou a sua culpa e do seu povo Israel. E quando o anjo veio trazer a mensagem a ele, ele dá a resposta que desde o primeiro dia em que Daniel aplicou o seu coração a Deus em buscar, em saber todo o processo que estava diante dele, que ele pôde entender, as orações foram ouvidas. Mas a batalha continuou se travada por 21 dias. Irmão, e aquela oração não era uma oraçãozinha de 10 minutos. Não era aquela oração que não passava do teto, que não havia concentração do profeta, mas era uma oração prolongada, era uma oração consistente, era uma oração de 21 dias. E o coração de Daniel foi aplicado a Deus para receber a revelação, o entendimento do grande mistério. Mas 21 dias ele foi trancado, ele foi impedido de ter a resposta. E olha, muitas vezes nós oramos aí 10 minutos, uma semana, poucos dias. Queremos que o céu se abra, que os demônios se arrebentam tudo. Não dá nada, irmãos. Tem que aplicar o coração. Paulo, falando das armas, ele fala do revestimento. Que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. É Bíblia, é leitura, é oração, é jejum, que é uma arma poderosa contra as forças ocultas. São armas que nós precisamos nos apoderar delas, para que possamos estar revestidos para vencer o dia mau, para vencer as setas que voam de dia e de noite, para vencer as enfermidades que são dardos inflamados pelo maligno, que ele procura atingir, barreiras e tranqueiras que eles procuram se atravessar à frente, para que eu e você, a igreja, não consiga alcançar os seus objetivos. Aí precisamos ter um tempo prolongado de oração, e estas orações serão ouvidas por Deus. Deus atende, Deus envia anjos, Deus corta a barreira, Deus corta embaraço, desde o momento em que a nossa vida esteja no altar do Senhor. A irmã cantou aqui para remover a pedra, tirar a pedra, mas eu estava orando em espírito no começo deste culto, e Deus falou comigo que tem altar aqui desmoronado, que as pedras estão fora do altar, e muitas vezes eles
oram e não recebem resposta, é porque precisa primeiramente arrumar o altar que está desmoronado. Charamanda Gassúbria, o altar quebrado, o altar desajustado, a vida de qualquer maneira. Não adianta você orar, não adianta você gemer, não adianta você gritar. Primeiro arruma o altar, primeiro coloca as pedras que está fora do altar no seu devido lugar, arruma o que está torto, coloca diante de Deus, e o Espírito de Deus, mais do que nunca, Ele vai fazer entender o que está errado. Porque Deus me faz entender o que está errado, eu erro também. Um dia eu estava passando uma prova, e eu clamei a Deus: Senhor, mas por que esta luta, Jesus? Eu não estou entendendo. Tu dizes que nos dá alívio, agora a carga pesou muito mais ainda. Aí Deus disse assim: meu filho, eu estou no comando, mas eu estou te dando uma provinha, porque lá você reclamou. Ali você abriu a tua boca, você reclamou, e eu não gostei. Deus falou comigo, irmão. Aí eu tive que pôr a boca no pó, me humilhar, me arrepender, pedir perdão a Deus, procurar pôr no altar aquilo que estava fora. E quando isso aconteceu, veio sobre mim uma unção sobrenatural, e o Espírito de Deus se apossou de mim, e Deus começou a falar comigo, e diz assim: meu servo, agora você vai ver as coisas diferentes, porque agora você entendeu a tua atitude que eu não me agradei. E aí as coisas começaram a acontecer. Meus irmãos, é muito fácil nós errar o alvo. É muito fácil tomarmos uma atitude que entristece a Deus, que Deus não se agrada. E aí o que vai vir sobre nós? Vai vir tristeza, vai vir angústia, vai vir desânimo. Parece que as nossas orações não são ouvidas. Por quê? Algum impedimento na nossa vida tem. A irmã cantou muito bem: tira a pedra. Às vezes é uma pedra de impedimento da amargura, da tristeza, da ira, da murmuração, da avareza, da falsidade, da fofoca, coisas destas natureza. Então o Espírito de Deus não pode levar a tua oração perante Deus, aleluia. O anjo não pode recolher as tuas lágrimas e levar e colocar no odre de Deus. A nossa vida, ela precisa estar no altar do Senhor, como Elias, quando preparou o altar, ele clamou a Deus, desceu fogo e o milagre aconteceu. Eu estava lendo uma expressão de Tiago, quando ele escreve a sua carta universal aos irmãos hebreus dispersos de Jerusalém, pela perseguição da igreja primitiva, e que saíram por aquelas cidades, foram embora no meio de lutas e perseguição, foi espalhado para muitas cidades. Aí Tiago diz que no meio daquelas tribulações, mas diante do proceder do cristão em diversas situações da vida, ele discorre sobre a eficácia da oração, falando do poder da oração que Deus ouve e o que Deus faz pela oração dos justos. Aqueles que estão na presença de Deus, eles podem clamar que o céu se abre, e a Bíblia diz que Deus o livrará de toda a tribulação da vida. Deus lhe guardará da boca do leão e lhe dará vitória. Então Tiago menciona no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, as mesmas paixões que nós. Ele era um homem como qualquer um outro homem. E ele orou, e Deus respondeu a sua oração. Mas a Bíblia fala que Elias, ele foi tomado de tristeza, de aflição, de angústia. Elias, ele teve revolta, ele teve ira.
ele teve depressão. Quando ele foge e vai para o deserto de Berseba, ameaçado por Jezabel, se entende que Elias estava deprimido. Ele deita debaixo do zimbro, pede a morte. O anjo chega 2 vezes, toca em seus ombros, deita ao seu lado pão e água, pede para ele comer. Ele olha o pão e dorme de novo. Depressão, desanimado, depressivo ele estava. A angústia foi tanto pela ameaça de uma mulher. Segunda vez o anjo toca, Elias come o pão e bebe a água. E com a força daquela comida caminha até o monte Horebe, 40 dias e 40 noites. Horebe é o monte de Deus. Ali ele entra numa caverna. Ali Deus se manifesta em fogo, em vento, em terremoto. E ali Deus fala com ele. Ele fala do zelo que teve. Olha, irmãos, Deus precisou confortar Elias, o grande homem de Deus. Estava analisando um pouco antes, quando ele profetiza para Acabe. Deus estava revoltado com Acabe, porque levantou um altar, preparou um bosque, casa com Jezabel, mulher pagã que adora Baal. E aí, ali estava o profetinha de Deus, cheio de Deus. Vai e profetiza a Acabe, dizendo: olha, Acabe, não haverá orvalho no céu, e não haverá chuva durante alguns anos, senão segundo a minha palavra. Os irmãos vê a forma de autoridade que Elias estava revestido, cheio de Deus, cheio de graça. Após Elias dizer estas palavras, por isso que nós precisamos estar revestidos e cheios. Mas mesmo estando revestidos e cheios, nós não estamos ausentes de lutas, de perseguição, de tribulação, de calúnia e de defamação. Isso tudo não nos isenta destas tribulações no mundo. Mas uma coisa é certa: estando no altar, com o vaso cheio, com a vida diante de Deus, o Senhor, nos momentos difíceis, Ele vem te acalentar, como Ele acalentou Elias, como Ele consolou Elias, como Ele falou com Elias. E após Elias profetizar estas coisas, Deus disse: olha, vai e fica ali no ribeiro de Querite. Lá eu vou mandar para você um alimento. Você bebe da água do ribeiro e eu vou mandar os corvos te sustentar. Aí os corvos levavam para Elias de manhã pão e carne. A água ele bebia do ribeiro. E pela noite os corvos levavam novamente pão e carne. E alguns dias, Deus usando corvos. Jamais o Acabe ia imaginar que Elias estava lá onde tinha corvo, né? E meus irmãos, depois de alguns dias, o ribeiro seca. Aí vem a palavra de Deus a ele para ir até a casa da viúva de Sarepta. Chegou lá a viúva pobre, catando uns cavaquinhos de lenha. E Elias disse assim: olha, faz um bolo para mim, um bolo pequeno e traz. Ela disse: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí ele disse: não, mas faz para mim um bolinho, eu vou comer. E depois faz para ti e para o teu filho. A viúva fez o bolinho para ele, ele come o bolo e ele profetiza dizendo: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Irmãos, eles comeram muitos dias desta provisão de Deus, porque não faltou farinha e não faltou azeite. A escassez era grande. Agora os irmãos, quando uma pessoa erra, às vezes todo mundo sofre. O transgressor, o pecador ali era Acabe e Jezabel. Estava fazendo coisa errada, não cumprindo o dito de Deus, a palavra do Senhor.
Agora Deus usa este vaso para confrontar com este homem. Agora todo mundo está sofrendo. A seca começou em Israel. Não crescia plantas, frutas, mantimentos e nem água. A escassez era grande, todos eles estavam sofrendo. E ali Elias, sendo usado por Deus, operando mais alguns milagres. E diz a Bíblia que novamente Elias se apresenta a Acabe. Aí fez toda aquela prova, reunindo os 450 profetas de Baal e 400 de Azera, fez a prova, desceu fogo do céu, queimou tudo, mataram os profetas ali. E a Bíblia diz que Acabe, em seguida, Elias disse a Acabe para correr, porque vinha a chuva e vinha a água. Quando Acabe vai embora, Elias sobe para o Monte Carmelo. Acabe vai para casa e Elias vai para o Carmelo pôr o rosto em terra. A graça de Deus sobre Elias, o poder divino sobre ele, acrescentou a sua fé. Ele era profeta de fogo. Ele disse para Acabe: olha, eu vejo aí um ruído, eu ouço um ruído de muita chuva, de uma chuva abundante, corre. Mas Acabe foi para casa e Elias foi para o monte. Não tinha nada no céu, estava tudo claro, céu e mar era toda a mesma coisa, todo azul. E de cima do Carmelo, Elias prostrado, pedindo o milagre de Deus. Mandou o seu moço dar uma olhada. O moço foi, olhou, não viu nada no céu. Voltou a Elias. Elias disse: não, vai lá 7 vezes. E na 7ª vez que o moço foi, ele viu subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. Aleluia! Mas ali o homem de Deus estava revestido de fé, do Espírito do Senhor. Bendito seja Deus. Oh, glória! E meus irmãos, ali começa um grande rebuliço e vem chuva, e Deus dá chuva, e o nome do Senhor foi glorificado. Olha, irmãos, todas estas coisas, Elias passou por toda esta prova. Foi um profeta de bênção, de milagre, porque estava na presença de Deus, revestido das armaduras de Deus. Mas olha os altos e baixos que Elias passou. Olha a sua angústia, olha o seu sofrimento, olha a sua depressão, olha a sua tristeza. Olha as ameaças desta mulher. A decepção que Elias teve, porque quando ele opera aquele grande milagre, ele pensou que haveria conversão do rei e de Jezabel e de muitos filhos de Israel, mas que nada, não aconteceu não. Veio a ele uma grande ameaça. Ele ficou decepcionado com tudo o que estava acontecendo. Parece que Elias se encontra agora num beco sem saída. Meu Deus, tanto milagre, fogo do céu, chuva em Israel. E agora, eu nesta situação, ter que fugir de uma mulher. Olha o processo da caminhada da vida de Elias. Irmãos, isso aqui nos serve de lição. Os dias que nós estamos vivendo, às vezes parece estar tudo bonito, mas há um gemido muito grande da raça humana, tanto dos pecadores aí fora, como da igreja. A igreja está gemendo, o povo de Deus está gemendo, pelos turbilhões de problemas que aparecem no dia a dia, tanto econômico, financeiro, como enfermidades que aparecem. Agora essa semana alguém mandou no WhatsApp: pastor, ora pela sobrinha da fulana de tal, uma criança muito linda, está com tumor no cérebro e eles não sabem mais o que fazer.
Então nós ouvimos tantas notícias, tantas coisas, que muitas vezes a gente fica preocupado, isso nos aflige, isso nos angustia. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar revestidos de Deus, com a nossa vida no altar, procurando agradar a Deus, porque em meio a esta luta, esta tribulação, e os problemas da vida que vêm para afligir a igreja, Deus sempre tem uma porta de escape. Deus estará sempre ao seu lado para te dar vitória, para mudar o teu cativeiro, como Ele mudou o cativeiro de Jó, em meio a tamanha prova que passou este homem, quando Satanás pediu para provar este homem. E no final da sua vida, Deus muda o seu cativeiro, e a vitória vem sobre a vida dele. E eu estou crendo, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Davi diz que foi moço e era velho, nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Você é um filho de Deus, tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Ainda que este corpo pereça pelo processo da morte, mas a viva esperança está dentro de nós, e o Espírito de Deus, Ele testifica que somos filhos de Deus, e que o Senhor está conosco. E eu estou firmado nas palavras de Paulo, que diz: quer vivamos, quer morramos, nós somos de Deus, somos do Senhor. Se a vida aqui terminar, temos uma vida melhor ali, temos um céu que nos espera, temos um lugar que Jesus foi preparar, para que onde Ele estiver, a igreja um dia estará também. Quantos têm confiança nisso? Então fique de pé, meus irmãos, as horas passam. Oh, aleluia, bendito seja Deus. Eu quero orar por você neste momento. Antes de você participar da ceia do Senhor, confia na grandeza de Deus para o seu problema. Nem tudo é mar de rosa, nem sempre nós estamos no topo. Tem momentos que estamos lá em cima, tem momentos que estamos no vale. Isso faz parte da vida. Aconteceu com Elias, aconteceu com Paulo, e ainda além de tudo, de tanta grandeza e conhecimento, espiritualidade que tinha Paulo, Deus permite um espinho na carne, que se tornou um esbofeteador de Satanás. Ele ora e não recebe cura. Não recebe cura não, porque era uma permissão de Deus. Mas uma coisa, Jesus confortou ele. Só no falar de Jesus com ele, já confortou. E ele disse mais ainda: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus confortava e consolava Paulo. Tem pessoas que têm tudo na vida, tem carro bom, tem casa boa, tem bom emprego, tem tudo na vida, mas falta a graça. Está faltando graça, e faltou graça, às vezes falta tudo, porque tudo para o cristão, precisamos ter Deus no centro, porque nós conhecemos as consolações do Espírito de Deus, e sem a presença de Deus, a nossa alma se angustia, a nossa alma se aflige, não temos um semblante radiante, porque a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, mas a alma triste traz os reflexos no rosto. Eu desejo orar por tua vida. Eu não conheço qual gigante que te desafia, se é a enfermidade, se é o desemprego, se é alguém que te atormenta, que te persegue. Eu não sei qual o espinho que está no teu sapato te cutucando todos os dias, mas Deus sabe. E se você passa por este vale,
Ramandagassúbria, por esta prova. É porque Deus está dando permissão, e se Ele está dando permissão, Ele vai dar graça, e nesta permissão de Deus e nesta prova, Ele vai te aperfeiçoar como santo. Você vai ficar mais aceso, mais afiado na presença de Deus, porque esta prova vai te levar para a humilhação perante Deus, perante a face do Senhor, e nesta humilhação o Espírito de Deus vai vir ao seu encontro e vai te restaurar, vai te revestir e vai te mudar noutro homem e noutra mulher, porque quando Deus precisa de alguém, Ele não quer ninguém cru, Ele quer alguém preparado. Quando eles escolheram Saul, Saul vai lá para o monte, e lá Deus desce do seu espírito sobre Saul e muda o coração de Saul. Saul se converteu numa outra pessoa, noutro homem. Ele sai de lá diferente, porque Deus quer usar alguém que está moldado nele, do jeito dele, no espírito dele. Deus não quer ninguém na carne, Deus não quer ninguém só dentro da técnica, mas Deus quer alguém no Espírito, porque quem está no Espírito é guiado pelo Espírito, e o Espírito manda, ele vai, o Espírito manda, ele vem, ele faz as coisas do Espírito, porque ele é espiritual. E será que esta prova para a sua vida, Deus não está te querendo levar a este nível, a este ponto, de ser mais espiritual, de ser mais sensível a Deus, para que o Senhor possa lhe usar e fazer de você o que Ele deseja fazer? Eu desejo orar. Pode tocar uma música aí, irmão. Oh glória, bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos irmãos louvam aí? Pode vir à frente, eu quero orar por você. Eu quero interceder por sua vida. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos despir de algumas coisas que não agradam a Deus e que traz em nós uma sequidão de espírito, pobreza de espírito, ausência de espírito, ausência da presença de Deus. Precisamos estar no altar, ou arrumar o nosso altar, colocar alguma pedra que está fora do altar, removê-la para o altar novamente e pedir o milagre de Deus. Então Deus ouvirá a tua oração, a tua súplica e o teu clamor. E não vai haver simplesmente palavras, mas vai haver ação de Deus, determinação de Deus, ação de Deus na sua vida. Pode vir aos pés de Jesus. Apenas vamos te apresentar a Deus. Você precisa de um milagre. Nós precisamos de um milagre. A igreja precisa de milagre. Deus é o mesmo e Ele quer operar milagre. Aleluia. Quando todas as coisas estiverem no prumo, estiver no altar, então a mão do Senhor descerá e haverá ação de Deus na sua vida. Haverá milagre de Deus na sua vida. Se tiver alguém desviado, distanciado da igreja, pode vir a Jesus neste momento. Talvez o Senhor espera você fazer um concerto com Ele, um pacto com Ele. Se tiver, vem à frente. Tem alguém para Jesus, alguém para reconciliar, alguém para voltar para Jesus, alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida e ser uma nova criatura e receber o perdão dos seus pecados. Se porventura tiver, vem à frente do altar. Nós queremos interceder por você.
Deus é o mesmo, e Ele opera milagre. Deus fala, Deus revela, Deus descortina mistérios, Deus manifesta o seu poder que enriquece. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Podemos orar a Deus, meus irmãos? Está tudo certo contigo e Deus? Está tudo redondo aí? Ou está desajustado, desconcertado? Mas o coraçãozinho está duro, cheio de opinião, cheio de razão? Vai ficando na pobreza, vai ficando na miséria espiritual. E Deus não quer isso. Deus te chamou para te abençoar e não para pagar preço. Se paga preço pela desobediência. Podemos orar? Podemos? Está tudo certinho aí? Jesus pode vir, você pode dizer: ora vem, Senhor? Ou tem alguma coisa para acertar durante a semana ainda? Oremos. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, o teu santo Filho, oramos neste momento, Senhor. Depois de ministrar esta palavra, eu peço sobre cada vida a tua graça, meu Deus. Venha ao encontro dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, os irmãos estão diante do altar, com reflexões, com análise. Usa de compaixão e derrama graça, poder, unção e autoridade. Reveste do céu estas vidas. Resolve os seus problemas, Senhor. Repreende todo ataque do maligno, toda ação do diabo, Senhor. Desfaça pelo poder divino. Também este casal que está reconciliando, que está entrando na comunhão nesta noite, Senhor. Abençoa estas duas vidas. Dá graça e força e reveste do céu. Que a porção do teu Espírito possa repousar sobre estas duas vidas. Dá abundância de graça, Senhor. Derrama sobre cada vida, desde o altar até a porta. Também a nossa orquestra, Senhor. Pai, tudo está diante de Ti. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Deus, age com mão forte. Queremos ver a perfeição de Deus na Tua igreja, na vida do Teu povo, Senhor. Pai Santo, fala aos corações de forma profunda, nas caladas da noite, em sonhos, Senhor. Pai, que a Tua igreja seja despertada pelo poder de Deus, e que sejamos conscientes das nossas responsabilidades perante a Tua face, meu Deus. Dá vitória a cada um, a cada vida. Dá a Tua bênção, dá uma semana de paz, de bom trabalho, de portas abertas. Ó Deus, em tudo eu suplico a bênção dos céus sobre cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.